para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Queremos adorar o Senhor para sempre, queremos prestar-lhe culto e louvor. Nós nos alegramos porque Deus nos permite ter este tempo de louvor e adoração. As nossas crianças não estão. Estão? Que bom! Os irmãos podem sentar porque agora é a vez das crianças louvarem ao Senhor. Então vamos dar a oportunidade. Venham elas. Vocês querem saber se eles aprenderam aquilo que vocês ensinaram? Irmãos, vamos ver se aprendemos todos. Sim ou não? Sim! Nós vamos dormir. Vamos lá, vamos dizer para os nossos meninos como é que é, outra vez. Sabem, me alegro muito ver as nossas crianças aqui. Quando eu tinha a idade delas, tinha um trabalho de casa, que era fixar um versículo, não era? Até nos davam uns coisinhos pequeninos, tinha normalmente uma figurinha ou um passarinho, e vinha lá o versículo e nós tínhamos que fixar aquilo. Chegávamos ao domingo e ninguém nos perguntava se tínhamos estudado, íamos todos para a frente para dizer o versículo, e cada um era diferente uns dos outros, não eram todos igual. Ah, meus irmãos, que saudades! E sabem uma coisa? Ainda hoje me lembro muito dos versículos que aprendi exatamente nesta idade. Os irmãos lembram-se? Sim? Pois, alguns, não é? Pois é. Nós agora nem os números de telefone da nossa mulher ou do nosso marido sabemos. De cor, não é? Que os nossos telemóveis sabem tudo. Está a fazer uma cara esquisita, isso seja engraçado. Por incrível que pareça, sei o número de telefone do meu filho, mas não sei da minha filha. Porque o telemóvel é que sabe. A gente pega estes bichos horrorosos e esquecemos e não usamos. Os irmãos, vamos fazer um esforço para voltar a fixar versos bíblicos. Eles fazem-nos tanta falta e ajudam-nos tanto em tantos momentos. Acreditam em mim? Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Ela está em João capítulo 6. E nós vamos ler aquilo que ele nos diz desde o verso 35 até o verso 40 e depois o verso 48. Vamos ler em uníssono. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna,
e eu suscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida. Amém. O nosso Deus é o pão da vida. É aquele que nos garante que no último dia, o que é que Ele nos fará? Nos ressuscitará. Para quê? Para vivermos com Ele por toda a... Amém? Vamos cantar, exaltarei. Adoramos nós ao Príncipe da Paz. Os homens estão no osso. Eu só ouço Israel, coitado. Os irmãos estão tristes. Os irmãos estão alegres. Então vamos fazer chegar a nossa voz ao céu. Vamos louvar o nosso Deus. Irmãos, vocês parecem que toda a gente vos der dinheiro e vos paga. O
O que é que se passa hoje? É engraçado, esta igreja tem assim um dia cheio, como o domingo passado, depois no domingo a seguir, parece que vemos todos cansados. Irmãos, o nosso Deus que esteve aqui no domingo passado é o Deus que está aqui hoje e é o Deus que vai estar aqui no próximo domingo. Eu quero vos ver com a cara alegre, louvando o vosso Deus. Deixem lá os problemas a gente de caminho já os vai ter com eles outra vez. Mas agora vamos concentrar na adoração ao Senhor nosso Deus. Pode ser? Vamos lá, Israel, outra vez do início. Vamos lá. Os homens cantam com eles e as mulheres com a gente. É verdade, é verdade, é verdade. E vamos começar já. Homens, vamos lá? Tu és santo, Tu és santo, tu és digno, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai do amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Rei, o que me salvou, príncipe da paz. Só por Ele eu viverei. Muito melhor. Mas vamos reafirmar exatamente o que estamos a cantar. Porque o nosso Deus é santo. Vamos lá? Homens, mais uma vez. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Te amarei. te amarei. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz. Só por Ele eu viverei. Está mais uma vez. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz. Só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos agradecer porque de facto só por Ele nós vivemos. Vamos agradecer porque Ele é o príncipe da paz. Vamos agradecer-lhe porque Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. É aquele que de facto dá valor à nossa vida. Vamos agradecer-lhe porque de facto sem Deus nós não viveríamos. Frases curtas, meus irmãos, frases curtas de louvor e adoração. Eu vou pedir ao nosso irmão Vítor a favor de iniciar e depois eu terminarei. Obrigado, Senhor, porque Tu és o príncipe da paz. Amém. Obrigada, Senhor, porque és a nossa confiança. Nós Amém. confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por deixar a tua glória, Pai, vir para o nosso meio, Pai, para que possamos ser
salvos, assim. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és a nossa luz, o nosso único caminho, a nossa salvação. A ti, Senhor, toda a honra, glória e adoração. Senhor, Tu és o nosso príncipe da paz, Tu és o nosso Emmanuel. Obrigada, Senhor, porque só por Ti nós vivemos. Independentemente das circunstâncias, nós podemos afirmar isto com a certeza de que Tu estarás sempre connosco, como estiveste com os outros que antes de nós vieram e como estarás com aqueles que depois de nós venham, Senhor, porque Tu és eterno, imutável e és poderoso para fazer toda a Tua vontade na nossa vida, Pai. Senhor, a Tua graça me basta. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que tens com cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigada, bom Deus, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, que está sempre pronto a perdoar-nos as nossas faltas. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa e recebermos mais um dia uma porção da Tua palavra. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu refúgio. Obrigado, Deus, porque Tu nos permites, como igreja, termos este tempo de comunhão Contigo. Obrigado porque Tu nos dás a Tua palavra para a nossa edificação. Obrigado porque Jesus veio, e veio em plenitude, e veio para nos trazer sentido à vida, e veio para nos dar vida eterna. Muito obrigado porque Tu és o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de te podermos chamar Paizinho. Muito obrigado por todas as bênçãos que Tu nos tens dado, pela Tua Igreja, por cada um daqueles que aqui está. Senhor, que a Tua graça esteja com todos nós e que o Teu Santo Espírito nos use, fale connosco, nos dirija, fortaleça a nossa fé, encha o nosso coração. Nós tudo pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas irmãos, vamos ler mais uma porção da palavra do nosso Deus agora no texto de Isaías 53, capítulo 53, para lermos do verso 4 até ao verso 7. Podemos ler em conjunto? Verdadeiramente eu tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o declaramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus custodiadores, ele não abriu a boca. Quem fala ao profeta? A quem fala ao profeta? Do Messias, de Jesus. E esta é uma caracterização extraordinária que o texto nos dá 700 anos antes de acontecer. Vou pedir aos meus irmãos que fiquem sentados, pedir aos nossos irmãos diáconos que façam o levantamento de nossos dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Todos aqueles que nos visitam não se devem sentir obrigados a participar. Se o quiserem fazer, façam-no com alegria para Deus. De Belém a linda história, eu me alegro em refletir
Quantos irmãos não conheciam esta oração? Pois não. É mais velhinha do que nós, não é? Uma oração tão bonita, mas ela é exatamente a introdução do texto que vai merecer a nossa atenção. Nós vamos agradecer ao Senhor as ofertas levantadas, vamos lhe pedir sabedoria para bem as podermos usar no seu serviço, orando com o nosso irmão Manuel. Nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, com o propósito de te servir e te adorar, pois só tu és digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Pai, nesta manhã te agradecemos porque em ti buscamos a paz que excede todo o entendimento e por isso, Pai, aqui estamos para proclamar o ensino da tua palavra, para sermos cheios do teu Santo Espírito e para podermos ser usados em todo lugar e em toda a situação. Agora, Deus, queremos adorar-te nesta postura de te devolvermos um pouco de tudo aquilo que tu nos dás. Pedindo-te, Senhor, que dês sabedoria a todos os nossos irmãos que têm a responsabilidade de administrar estas finanças. Pedindo-te também, Senhor, que multipliques toda esta oferta, não só na nossa igreja, como também na vida de todos aqueles que aqui nesta manhã deram não por obrigação nem por tristeza, mas eles deram com alegria e com prazer em contribuir para a tua obra. Obrigado, Senhor, obrigado por esta oportunidade. Ficamos agora em paz com as nossas vidas em tua presença. Pedimos, Senhor, que uses o nosso pastor para que ele traga até nós a palavra que nos vai edificar, que vai renovar e fortalecer a nossa fé. Por tudo te queremos dar graças em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Miqueias, capítulo 5, para lermos o verso 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Vou pedir ao grupo de louvor que não vá para muito longe. Vocês sabem, o vosso pastor de vez em quando faças assim uma coisa pela cabeça e muda-vos um bocadinho o programa. Mas ele tem um certo sentido. Então, Miqueias, capítulo 5, verso 2. Este texto servirá de reflexão para esta manhã. Muitos de nós só pegamos neste livro de Miqueias, muitas das vezes só nesta altura do ano, porque de facto Miqueias tem um verso que todos nós conhecemos bem, que é este, Miqueias 5:2, que diz-nos exatamente o quê? Os irmãos sabem? Os irmãos pegam no boletim, está lá na parte da frente, o verso está lá. Alguns irmãos ainda nem tinham reparado, mas é. Na capa do boletim está aí um versículo. Vamos ler todos? E tu? Irmãos, conhecem este texto? Conhecem? Conheciam? Muito bem. Então, se conheciam, sabemos que este homem escreve este texto. Lembram-se quem foi o profeta Miqueias? Já é uma pergunta mais difícil, não é? Parece que estamos outra vez na escola dominical. Miqueias viveu em que altura? Talvez seja mais fácil. Em que altura viveu este homem? Sabem? Antes do exílio da Babilónia, é verdade. Mas ele foi contemporâneo de quem? De Isaías. E agora já é mais fácil, não é? Isaías, 700 anos antes de Cristo. Miqueias, contemporâneo de Isaías. Qual era a diferença entre Isaías e Miqueias? Quem era Isaías? Onde é que ele vivia? Vivia no palácio.
Isaías era descendência de pessoas abastadas que estavam na presença do rei. E Miqueias, quem era? Um homem simples, humilde, que vivia no meio do povo. Vivia no meio do povo. Agora, irmãos, vejam como é curioso. Isaías escreve, de facto, a profecia que todos nós conhecemos. Lemos há pouco Isaías 53, com uma profundidade tremenda. Lemos no domingo passado o capítulo 9, uma profundidade também muito grande, uma antevisão de tudo aquilo que iria acontecer, e sem dúvida alguma, Isaías escreve com muita propriedade. Ele até tem um cognome, os irmãos sabem qual é? Isaías é o profeta quê? Messiânico, dito de outra maneira, é o profeta evangélico, porque ele já proclamou o próprio evangelho, não é? E Miqueias? O que é que ele diz? Também profetiza sobre... Sério? Miqueias é um homem que está preocupado com as injustiças sociais. Miqueias é um homem que vive com o povo e sofre com o povo e vê o sofrimento do povo. E vê que as pessoas desprezam os mais pobres a favor dos mais ricos, ao ponto daqueles que eram comerciantes fazerem o quê? Falsificarem as balanças para medirem as quantidades dos produtos que são vendidos. E roubavam as pessoas. Roubavam os próprios conterrâneos. Não sei se isto vos vai lembrar alguma coisa, mas... E carregavam-nos com problemas, com impostos. E Miqueias vive esta realidade. E Miqueias sabe que tudo isto desagrada a Deus, porque sente que o povo faz uma coisa tremenda, que é o quê? Abandonar a fidelidade ao Senhor seu Deus, ao desprezarem o seu irmão. Nos dias de hoje nós diríamos que Miqueias era um revolucionário. Ele estava revoltado com aquilo que via. Ele estava revoltado com a injustiça social. Ele estava revoltado com o sofrimento que as pessoas tinham. E ele, sobretudo, estava revoltado porque as pessoas banalizavam a adoração ao Senhor Deus Jeová. E ele sabia que mais tarde ou mais cedo Deus iria chamar o povo, iria fazê-lo pagar o preço. Isaías já tinha também focado todos estes aspectos, dito de uma outra maneira, dito até com maior pormenor e com maior profundidade. Mas Miqueias fala a linguagem do povo e diz ao povo: isto não pode ser. Nós estamos a fazer aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus. Nós estamos a ser uns contra os outros, a martirizar o pobre, a desprezar as suas necessidades. Como é que Deus pode alegrar connosco? Como é que Deus nos pode abençoar? Mas no meio de tudo isto, os profetas de Israel sempre tiveram o cuidado de transmitir uma outra mensagem. Sabem qual era? A mensagem da esperança. Nós fazemos assim. O comportamento está errado, mas ainda aí, Deus tem uma palavra de esperança para nos dar mais à frente. E, meus irmãos, é exatamente neste contexto do seu livro que Miqueias tem esta visão única, do capítulo 5, no verso 2. E tu, Belém Efrata. É o único profeta que diz onde é que Jesus vai nascer. Ele sabia exatamente onde seria. Belém Efrata. Porquê Belém Efrata? Primeiro, nós precisamos de perceber o que é que significam estas duas palavras, Belém e Efrata. Os irmãos sabem o que significa Belém? O que é Belém? Casa do pão. Os irmãos não sabiam?
Ainda não leram aquilo que o vosso pastor vos escreveu, pois não? Senão já sabiam. Está lá escrito. E Efrata, o que é que significa? Lugar frutífero. Agora, também já viram, agora está lá, não é? Muito bem, é muito bom a gente saber como é que há de ir lá. Lugar frutífero. Curioso, nunca se esqueçam, todas as palavras no hebraico têm sempre um significado. Todas elas. Não é? Os nomes das pessoas, os lugares em si, mesmo que geográficos. De facto, Belém significa casa do pão. E daí os irmãos já perceberam porque é que fizemos hoje estas duas leituras bíblicas, em João e em Isaías. Primeiro, porque o que é que o Senhor Jesus afirmou? Eu sou o pão da vida. Ele nasceu na casa do pão, na cidade que tinha significado a casa do pão. Consta que ali era uma zona de cereais, era uma zona onde a terra produzia muito cereal e o povo o colhia, e era dali que muito cereal saía para todo o Israel e para todo o reino de Judá, obviamente. E Efrata é um nome que tem, segundo alguns, a sua origem na tribo de Efraim, outros dão uma outra interpretação, mas também é curioso porque significa lugar frutífero. E o que é que acontece quando Jesus surge no seu ministério? Ele começa a mostrar o quê? A capacidade de que os homens deixariam de ser apenas pescadores para passarem a ser pescadores de homens. A palavra frutificaria, ela seria espalhada por todo o mundo. E onde é que ela chegou? Chegou até nós. Chegou até nós. O significado do texto, as palavras, os lugares escolhidos, todos eles têm razão de ser. E tu, Belém Efrata, pequena entre milhares, isto é, és desprezada, não tens qualquer valor, mas de ti me sairá quem? O Senhor. De ti me sairá aquele que será o Senhor, aquele que nós aguardamos, aquele que é o Messias. Sim, meus irmãos, Deus revela ao seu profeta exatamente o lugar onde Jesus haveria de nascer e a função que Jesus iria ter e o significado até do lugar. Quando pequeno, abençoado por Deus, ele é sem dúvida um lugar importante e um lugar que tem um significado todo especial. Posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor. Meus irmãos, muitas das vezes nós perdemos bênção porque achamos que nós somos muito pequenos. O que é que eu posso fazer em prol do reino de Deus? É uma palavra, um pensamento que eu tenho feito a mim próprio. O que é que tu tens feito em prol do reino de Deus? O que é que o irmão tem feito em prol do reino de Deus? Somos tão pequeninos, não é? Somos tão insignificantes. Quando nós chegamos a países como o Brasil ou os Estados Unidos, vemos igrejas com milhares de pessoas. Chegamos aqui a Portugal e uma igreja como a nossa é considerada uma média igreja. Lá no Brasil era quê? Uma micro-igreja. Pequena. E nós perguntamos porquê? O que é que nós podemos fazer? Será que para Deus tem valor? Será que para Deus tem valor? Muito. Muito. Sabem, Deus sempre usou, de uma maneira geral, coisas até muito pequenas para as transformar em grandes coisas. E para delas fazer fruir muito pão e muita terra frutífera. Por isso, irmãos, é bom que todos nós tenhamos consciência e não vamos desprezar aquilo que Deus nos dá a possibilidade de fazermos. E a única coisa que nós temos que dizer a Deus o que é? Estou aqui disponível para servir. Usa. Faça-se em mim a tua vontade.
Porque, meus irmãos, Deus usa, Deus engrandece, Deus eleva aquilo que é feito de coração para Ele. Irmãos, Miqueias não era ninguém. Certamente muita gente conheceria Isaías, porque ele era, de facto, pertencia à linhagem real. Mas Miqueias, nós diríamos que é um Zé Ninguém. Ou se quiserem, em linguagem lá do outro lado, um pé rapado, não é? Um zero à esquerda. Mas Deus usa. E Deus revela-se. E Deus, através do seu servo, disse exatamente onde o Messias nasceria. E ele disse: de ti me sairá o Senhor. Nesta terra que não tinha valor. Lembram-se de Nazaré. Qual era o valor que Nazaré tinha no tempo em que Jesus viveu? Nada. Galileia, lugar dos gentios, a Galileia dos gentios, que era pisada por tudo e por todos. Nem sequer era a pureza da raça, vamos dizer assim. No entanto, foi ali que Jesus foi viver. Que era Cafarnaum. Ainda hoje, quando nós chegamos lá e vemos as ruínas de Cafarnaum, o que é que nós vemos? Uma pequena localidade. No entanto, era ali que Jesus viveu com a sua mãe, com os seus irmãos, até à idade de 30 anos, começar o seu ministério. Qual é o valor que a terra tem? Mas qual é o valor que a terra tem quando Deus usa as pessoas que estão na terra? Um dos grandes desafios que a nossa igreja tem, e todas as igrejas têm, é pessoas simples e humildes como nós serem usadas por Deus. E sabem, Deus faz grandes coisas. Deus faz grandes coisas. O Senhor usa. O Senhor abençoa. O Senhor desafia. E o texto continua dizendo: em cujas origens são desde os tempos antigos. De facto, há uma história que acompanha toda esta cidade. Uma cidade que é focada na Bíblia 2 ou 3 vezes, não mais do que isso, mas ela tinha uma história. E nós temos uma história como igreja, e nós temos uma história como crentes, e nós temos uma história como filhos de Deus. Eu digo sempre às pessoas que muitas das vezes nós não sabemos como havemos de proclamar, como devemos testemunhar da nossa fé. E eu digo sempre às pessoas: começa por partilhar aquilo que Deus faz na tua vida. Mas depois não fiques por aí. Conta à pessoa aquilo que Jesus é. Aquilo que Ele significa. Aquilo que Ele deu. Aquilo que Ele ensinou. O amor profundo que Ele teve para com a humanidade, ao ponto de vir ter connosco, tomar a forma de homem, sofrer como homem, morrer como homem, mas depois explicar à pessoa que Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele é o Senhor dos céus e da terra. Porque Ele próprio disse: todo o poder não foi dado nos céus e na terra. Nós todos temos uma história. Qual é a tua história? No domingo passado nós vimos o Zé Pedro e o Maírton darem o seu testemunho nas águas. Jovens na fé, mas eles já têm uma história. No dia em que o Maírton deu o seu testemunho público, eu não sei se os irmãos estavam cá, mas é curioso ver aquele homem. Sabem, a primeira vez que eu estive com ele numa classe de catecúmenos, eu perguntei: Maírton, fala-me um pouco de ti. E ele começou assim: pastor, eu já devia ter morrido 2 vezes. Eu disse: homem, explica lá isso. Como é que é isso? E ele explicou: pastor, eu levei uma vida miserável. Eu fiz parte de gangues, eu andei no mundo da droga, andei lá pelo aquilo que tudo era mau, e fui baleado 2 vezes. Eu tenho 2 balas no meu corpo. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida. E um dia eu tive um encontro com Jesus. Todos nós temos uma história. Aquele homem tem uma história, o Maírton tem uma história. Nós temos uma história. E eu disse-lhe: olha, para este momento Deus te preservou a vida, para que tu dês o teu testemunho público daquilo que Deus faz por teu intermédio, e para que tu possas testemunhar aquilo que Jesus é na tua vida e o valor que tu hoje atribuis a Jesus.
Ontem eu falava com a esposa dele, que é de Neuma. Ela quer fazer parte da nossa igreja. Ela já é batizada, já é crente do Senhor, fazia parte de uma igreja no Brasil. Ela quer fazer parte da nossa. E eu perguntei-lhe, Edneuma, quem é o Maírton para ti? Ela diz, é o meu marido. Mas é também o meu companheiro. O homem que eu aprendi a amar. Eu disse, mas como é que tu chegaste até ao Maírton? E ela disse, ele foi à minha igreja com um conjunto de jovens que estavam exatamente a fazer a recuperação do mundo, daquele mundo perverso. E quando chegou lá, não fui eu que olhei para ele, foi ele que olhou para mim. E começou a aproximar-se de mim. E eu percebi que aquele homem que estava a fazer a sua história, a sua recuperação, deveria de ser meu marido. Todos nós temos uma história. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Deus usa essa mesma história para edificar outros, para edificar a sua igreja, para nos desafiarmos a sermos segundo aquilo que Deus deseja. Não é bonito, meus irmãos? Não é bonito? Não é de louvarmos a Deus por isso? E finalmente, eu queria só assinalar a parte final do texto, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olhem, tínhamos muita matéria que agora podíamos aqui esmiuçar, estudar, ponderar, tínhamos muitas passagens para ir ver. Mas esta frase, apenas desde os dias da eternidade, leva-nos a pensar o que é que o profeta sentiu ao escrever isto. Sabem o que ele sentiu? Talvez nem próprio ele tivesse visto toda a amplitude daquilo que ele estava a escrever, mas aquilo que Deus estava a dizer através dele é que desde a eternidade passada, a vinda do Messias estava programada para que se cumprisse a eternidade futura. E isto é uma profecia que já se cumpriu e continua-se a cumprir nos nossos dias e vai se cumprir no futuro. Porquê? Porque o Messias já veio, é verdade. Porque ele cumpriu a sua missão, está concluída. Porque a Igreja está aqui a relevar e a evidenciar e a proclamar e a testemunhar aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez. Mas ela está prevista a continuar por toda a eternidade futura. Amém? Amém. Os irmãos acreditam nisto? Amém. Esta é a mensagem do profeta Miqueias. A profeta simples, humilde, com uma história que nós desconhecemos na sua grande parte, mas que Deus usa de uma maneira tão poderosa que nos dá um conteúdo tão vasto como este. Aquilo que Deus quer para cada um de nós é que olhemos para o futuro com esperança. Que olhemos para o futuro com a certeza de que em toda a história Deus está. E Ele cumpre os seus desígnios. E Ele a transmite por intermédio de todo e qualquer um que se ponha à disposição de ser usado por Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor que nos dá esta visão e esta capacidade de entendermos que todos nós, na nossa história, podemos ser usados por Deus, podemos ser bênção para aqueles que estão à nossa volta. Miqueias foi bênção. Ele deu esperança ao seu povo. O povo não entendeu muitas vezes, muitos deles certamente, mas havia uma mensagem de esperança, porque mesmo pequenos, nós anunciamos a eternidade futura que nos está garantida pelo próprio Deus. Meus irmãos, como eu gosto disto. Texto simples, mas com mensagens de facto tremendas, que nos desafiam a continuarmos a dizer ao mundo: Jesus é o Salvador, que veio, que se deu, que nasceu como menino, que cresceu, que teve toda uma atividade de jovem, até que chegou à idade adulta, que fez o seu ministério, que o cumpriu, que se dá por amor de todos nós e que olha agora para a eternidade com todos nós. Crês tu isto? Amém.
Já aceitaste este Jesus? Ele já é o teu Salvador. O vosso pastor escreveu assim: no passado domingo entramos na celebração do Advento. Não podíamos ter feito da melhor maneira, acompanhando 2 irmãos no seu testemunho público, descendo às águas do batismo. Mas alegremos-nos, igreja, porque agora já temos mais 3 irmãos que querem, também eles, dar o seu testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Quanta alegria no meu coração, quando no final vieram falar comigo dizendo que tomaram a decisão de seguir a Jesus, querem ser seus discípulos. Aleluia! Hoje continuamos a analisar os textos que nos lembram as profecias sobre o Messias, que haveria de vir e ser o Messias. Depois de Isaías, também Miqueias, seu contemporâneo, previu que de Belém Efrata, terra sem importância para o seu tempo, sem significado na história de Israel, seria ali que nasceria o Senhor, o Deus menino que era tão desejado. Quando mais não fosse, só por isto todo o ser humano devia perceber que Jesus era um ser especial. Cerca de 700 anos antes de ter nascido, já os profetas proclamavam ao povo que Deus haveria de se manifestar de forma tão poderosa e reveladora do seu poder e seus desígnios. Muito curiosos são estes 2 nomes: Belém, que significa casa do pão, e Efrata, que significa lugar frutífero. Como podemos constatar, na Bíblia todas as palavras têm um significado muito especial. Uma pergunta: porquê é que Jesus sofreu tanto num lugar chamado Getsemane? Exatamente porque aquele lugar significa lagar de azeite, ou se quiserem melhor ainda, prensa de azeite. Não é curioso? Pensem comigo. Jesus nasceu na casa do pão, disse ele: eu sou o pão da vida. João 6, 35 e 48 que já lemos. Porque ele de facto é o pão que alimenta a nossa alma. Ao mesmo tempo, Jesus é aquele que foi esmagado, moído pelos nossos pecados, como lemos em Isaías 53, 5 a 7. Como podemos não ir até ele e compreender a sua mensagem quando nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem se quer juntar a nós e vir aos braços de Jesus? Esta é a pergunta que eu faço aos meus irmãos. Quem se quer? Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ainda não o receberam como seu Senhor e Salvador. Quem quer reconhecer nele o Senhor? Quem o quer aceitar como Salvador e garante da vida eterna? Este convite é para ti, que ainda não és filho de Deus. És criatura de Deus, mas se não aceitaste Jesus, ainda não és seu filho. Ainda estás a resistir. Este convite é para ti, ainda que tens vergonha de Jesus. Vem, Jesus chama-te. Vamos terminar o nosso culto. Vamos pedir ao nosso grupo de louvor que nos dirija neste último canto. Surgem anjos proclamando. Os anjos vieram anunciar a vinda de Jesus. E eles anunciaram de uma forma extraordinária a um grupo de homens humildes e simples que eram nem mais nem menos do que pastores. Homens que levaram a mensagem, diz o texto que eles saíram dali e foram para a cidade anunciando o que lhes havia acontecido. Porque tiveram uma visão única. Um coro celestial de anjos cantando. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que imagem maravilhosa, feita a quem? Pessoas humildes, pequenas, simples, mas que Deus usou para espalhar a palavra e garantir que Jesus vinha. Jesus veio. Jesus quer estar no teu coração. Queres tu recebê-lo? Vamos ficar de pé para cantarmos juntos. Seus
Desejo que os meus irmãos tenham uma semana muito abençoada. Aproxima-se a celebração natalícia. Aproveitemos esta quadra exatamente para explicar às pessoas o que ela significa. Ainda há muita gente que não sabe. A verdadeira razão do Natal não tem nada a ver com comércio, não tem sequer a ver com bolas ou com pinheiros. Eles apenas servem como símbolos que nós podemos usar para evidenciar que Jesus é a luz do mundo. Jesus foi aquele que veio para nos dar felicidade, para nos dar razão de viver. Jesus foi aquele que veio lá em Belém, na casa do pão, para que nós pudéssemos usufruir do pão da vida. Jesus foi aquele que veio e continua a querer que nós sejamos árvores frutíferas, como a videira, a quem ele diz que se nós tivermos ramos secos ele corta, mas quando nós queremos produzir ele nos abençoa. Ele quer que nós sejamos videiras frutíferas para a honra e glória do seu nome. Irmãos, desejo que tenham uma semana abençoada e se porventura Deus tocou o teu coração, se o Espírito Santo te incomodou, que nada te impeça de dizeres: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Estarei disponível para te ouvir, para falar contigo. Deixa que Jesus faça de ti grande. Deixa que Jesus trabalhe a tua vida. Deixa que Ele seja o teu Senhor e o teu Redentor. Foi para isso que Ele veio. Foi por isso que Ele se deu. Foi por isso que Ele nos garantiu que um dia haveríamos de estar com Ele por toda a eternidade. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo tempo que aqui passamos juntos. Nós te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido da tua mão. Nós te agradecemos pela bênção da tua palavra que nos ensina e nos desafia a cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu de facto te revelaste, nascendo lá em Belém como homem. Tu cresceste, tu tornaste um homem, tu tornaste aquele que Deus tinha enviado. Tu que és o próprio Filho de Deus, gerado por Ele próprio. Não tiveste vergonha de vir até nós, de tornar como um de nós, para te dares, para morreres naquela cruz ignóbil, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Ó Senhor, muito obrigado. O nosso coração se alegra pelas bênçãos que tu nos tens proporcionado, principalmente pela salvação. Ó Senhor, e que se aqui está alguém que, por alguma razão, ainda não tomou esta decisão, Senhor, que o teu Santo Espírito possa trabalhar, possa incomodar esse coração, que possa ser deixado de lado todo o entrave, toda a vergonha, todo o medo, mas que todos nós que aqui estamos possamos ser salvos por ti, pela tua graça, exercendo a nossa fé em ti, Senhor, o único e verdadeiro, a quem nós reconhecemos como Deus que merece ser adorado e que merece ter a nossa vida. Ó Senhor, e ela está entregue nas tuas mãos. Com ela faz aquilo que te aprouveres. Dá-nos, Senhor, uma bênção, sentindo a tua presença e a unção do teu Espírito. Acompanha-nos em cada momento, Senhor, que a tua igreja continue a crescer no conhecimento, na graça e na verdade que vem da tua palavra. Abençoa aqueles que aqui desejaram estar e não puderam por alguma razão. Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que estão já com idade avançada e já não podem se deslocar. Senhor, abençoa-os. Dá-lhes da tua proteção. Dá-lhes da tua paz. Outros que, por outros motivos, aqui não puderam estar, Senhor, acompanha-os e guarda-os. Senhor, que nós sintamos que Tu és o nosso Deus e nós somos Teus filhos. Nós tudo pedimos, nós tudo Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.